Nesta última unidade, concluiremos nossa disciplina, abordando os aspectos da rotina diagnóstica, os procedimentos e as principais teorias que sustentam a praxe psicopedagógica. Primeiro, vamos considerar os aspectos básicos do diagnóstico psicopedagógico. Na prática psicopedagógica diagnóstica, é necessário levar em consideração a interligação de alguns aspectos relacionados à abordagem do fracasso escolar, como os aspectos orgânicos, cognitivos, emocionais, sociais e pedagógicos. Seja no âmbito clínico ou institucional, a psicopedagogia visa promover uma compreensão integral da criança e do contexto escolar em que essa criança está inserida, proporcionando o desenvolvimento individual e coletivo sob uma perspectiva interventiva e preventiva. Existem várias possibilidades de atuação para o psicopedagogo. Eles podem atuar em clínicas, hospitais, empresas e em todo tipo de organização ou instituição que busquem estratégias terapêuticas, assessoramento e coordenação de projetos educativos. Historicamente, a psicopedagogia surgiu para atender principalmente crianças e adolescentes com problemas na aprendizagem escolar. Em seu contexto clínico ou institucional, contribuiu para reverter o insucesso escolar, intervindo no processo de não aprendizagem. O diagnóstico psicopedagógico é uma investigação, ou seja, uma pesquisa do que não vai bem com o paciente em relação às situações de aprendizagem. Envolve o esclarecimento de uma queixa de não aprendizagem pelo próprio sujeito, pela escola ou pela família. A avaliação psicopedagógica pode variar de acordo com a sequência diagnóstica que o profissional deseja adotar. Essencialmente, acontece pelo sistema narrativo, que se estabelece entre psicopedagogo ou cliente ou paciente. Deve-se considerar os aspectos genéticos, ambientais e educacionais dos quais a criança faça parte, pois permite uma avaliação adequada da criança, fornecendo uma medida de funcionamento integral, bem como os possíveis ou as possíveis alterações desse funcionamento e de outras necessidades específicas. Vamos agora considerar a sequência diagnóstica que é um mapeamento das ações de um psicopedagogo no processo diagnóstico. É importante lembrar que a sequência pode ser adaptada segundo as necessidades de cada indivíduo ou do próprio psicopedagogo. Vamos ver um exemplo de uma sequência diagnóstica. Entrevistas de anamnese, testagem e provas pedagógicas, laudo, que são as sínteses das conclusões e o prognóstico, e a devolução, que é a verbalização do laudo ao paciente ou aos pais. Uma das primeiras coisas a se fazer na intervenção é fazer o levantamento da queixa. O psicopedagogo busca obter uma compreensão da forma de aprender e, a partir da queixa, colhe dados significativos para formular a hipótese diagnóstica. Para isso, investiga e organiza diversos aspectos: rotinas escolares e familiares, processos de desenvolvimento, patologias, hábitos e preferências do indivíduo, a fim de compor um histórico. As queixas tornam evidente as buscas de explicações para a justificativa do fracasso escolar. Podem ser dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, relacionamento, baixa estima, fobia escolar, dentre muitos outros problemas. Outro instrumento importante na sequência diagnóstica é a anamnese. A anamnese é um momento importante do diagnóstico porque é uma entrevista com pessoas que possam responder questões relativas à história de vida do paciente, como hábitos, rotinas, crenças, padrões familiares, vida escolar e expectativas podem ser descritos por seus familiares. A anamnese deve contemplar informações desde o período gestacional até o momento atual. Um dos referenciais teóricos que podem ser utilizados nas intervenções psicopedagógicas apoia-se na teoria da epistemologia convergente de Jorge Visca, que, por sua vez, fundamentou sua teoria em outras 3 escolas teóricas: a psicologia social, a escola de Genebra e a psicanálise. Visca desenvolveu uma entrevista operativa centrada na aprendizagem, conhecida como EOCA. É um instrumento de uso simples que avalia em uma entrevista a aprendizagem. É a primeira sessão diagnóstica dentro do procedimento de Jorge Visca. Visca propôs o seguinte esquema para a epistemologia convergente: as ações do psicopedagogo,
a EOCA, testes, anamnese e elaboração do informe com procedimentos internos do psicopedagogo. O material a ser usado na EOCA poderá variar de acordo com a disponibilidade e idade e escolaridade de cada paciente. O material comumente usado é composto de uma caixa de material, onde o paciente encontrará vários objetos, sendo que alguns deles relacionados à aprendizagem, como o próprio material escolar. O objetivo da caixa é dar ao paciente a oportunidade de explorar, enquanto o psicopedagogo observa a sua reação, organização, apropriação e imaginação nas peças que maneja. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a entrevista familiar exploratória situacional, conhecida como EFES. A EFES é uma entrevista que constitui uma outra abordagem para a prática psicopedagógica. A EFES é uma sequência diagnóstica onde uma entrevista familiar é realizada com o objetivo de colher dados nucleares do desenvolvimento antes do psicopedagogo ter contato com o paciente. Vamos ver agora a sequência da EFES. Primeiro é a entrevista familiar, exploratória, situacional, anamnese, sessões lúdicas centradas na aprendizagem para crianças, complementação com provas e testes, quando for necessário, a síntese diagnóstica, o prognóstico e a devolução com o encaminhamento. Durante a sequência diagnóstica também é utilizado as provas e os testes. As provas e os testes fazem parte da rotina da avaliação psicopedagógica, porém existem alguns instrumentos de avaliação psicométricas que são de uso restrito de psicólogos. Caso o psicopedagogo não tenha formação em psicologia, não poderá utilizar os testes em sua prática avaliativa. No entanto, alguns materiais e instrumentos não possuem restrição, como por exemplo a caixa de trabalho, o projeto de trabalho, os jogos pedagógicos, oficinas recreativas, a caixa de areia e miniaturas, as provas piagetianas, atividades psicomotoras e com arte-terapia. As provas e os testes têm como objetivo principal determinar o grau de aquisição de algumas noções chaves do desenvolvimento cognitivo, detectando o nível de pensamento alcançado pelo cliente ou paciente, ou seja, o nível de cognição e a sua relação afetiva com a aprendizagem. O último estágio da sequência diagnóstica é a devolução e o encaminhamento. É composta por uma entrevista com os responsáveis do cliente, do paciente ou com ele próprio. Maria Lúcia Weiss orienta que na devolutiva os dados sobre o paciente estejam organizados em 3 áreas: a área pedagógica, a cognitiva e a afetivo-social, a partir de um roteiro onde deverão ser mencionados os problemas causadores de aprendizagem. Finalizando o processo de avaliação, deverá ser mencionadas as recomendações e as indicações que são necessárias para o atendimento psicopedagógico, como por exemplo um atendimento com um psicólogo, um fonoaudiólogo ou um neurologista. Chegamos ao final da nossa disciplina, espero que você tenha gostado. Aprofunde seus conhecimentos no material impresso, frequentando a biblioteca ou buscando outros autores sobre este mesmo assunto. Realize também todas as atividades propostas da nossa disciplina e, sempre que necessário, interaja com a equipe do EAD. Estamos à sua disposição para atender às suas solicitações. Um abraço e até uma próxima oportunidade.